Olá, como você está? Estamos aqui para mais um podcast Curados para Curar Mentes Transformadas. Gente, o quanto tem sido enriquecedor este nosso podcast, quantas coisas nós temos ouvido. E parece, sabe, que a gente está alinhada com o bispo, né? Com o Vinícius da Sete, algumas pessoas falando do mesmo assunto que a gente está falando. Até depois aí no grupo, vamos mandar o link da pregação do bispo sobre que ele trouxe sobre mudança de mente para você assistir e acompanhar junto com a gente. Esse podcast, ele surgiu de uma necessidade, assim, eu acho. O Senhor colocou no meu coração que muita gente tem se frustrado porque termina um ano e faz 1000 projetos para o ano seguinte e chega o outro ano e ele fala, nossa, nada do que eu me propus a fazer eu fiz, nada mudou, tudo é igual. Mas sabe por quê? Porque a gente quer viver o novo fazendo as mesmas coisas. E mudar, gente, posso dizer isso para vocês com autoridade, mudar dói. Toda mudança traz uma dor, traz um incômodo. Porque é como um filho sendo expulso na hora de um parto. Aquilo vai dar dor, mas ele tem que nascer. Então, isso vai mover. Então, mesmo quando estiver doendo, quando estiver difícil, não desiste não. Porque, é o Senhor mostrando que Ele está junto com você nessa jornada. E que tem uma frase que fala assim, ficar no lugar da dor é ruim. Tentar sair desse lugar traz desconforto, mas qual que é melhor? Você viver uma vida toda parada no mesmo lugar, no lugar da sua dor, ou você suportar o processo, falar assim, não, isso é temporário, mas vai valer a pena. E você caminhar, e você se mover, porque você já tem uma palavra declarada. O Senhor, ele traçou projetos de bênção para você, ele não traçou frustração, tristeza, não. Nós temos que ser alegres. Nós somos filhas de um Deus Todo-Poderoso. Então, vamos continuar junto aqui essa nossa jornada. Já estou aqui com a Daphne do nosso lado. Tudo bom, gente? Nós vamos hoje começar pela palavra? Vamos começar. Aqui nós separamos hoje para estar falando com vocês, né? Como referência, você já pode estar abrindo aí Romanos 12. Nós vamos ler o 1, o 2 e o 3. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da sua mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Até aqui. Amém. E aí, Kátia, vamos falar um oi pro pessoal? Oi, gente. Que alegria estarmos aqui de novo, mais uma vez, nessa mesa onde vamos aqui transbordar o que Deus tem feito em nossas vidas, o que Deus tem feito nesse tempo que estamos juntos, né? Compartilhando aí coisas com vocês no grupo. Quem não entrou, corre lá no link, entra no nosso grupo e vem estar com a gente nessa transformação para o nosso ano de 2026. E aí, Michele? Olá. E como a Daphne acabou de ler na palavra, tudo começa na nossa mente. Então, muitas vezes não adianta tentarmos transformar o comportamento se a nossa mente não estiver transformada. Então, esteja junto conosco, porque o objetivo desse encontro aqui é que possamos olhar para a nossa mente, alinhar os nossos pensamentos, organizar os nossos sentimentos, para que assim o nosso comportamento seja diferente. Amém. É isso mesmo. Gente, eu até queria aproveitar esse momento que a gente está começando esse podcast e hoje o Senhor trouxe uma direção para nós falarmos sobre culpa, né? Essas coisas que fica na nossa ouvido ali, né? Aquela acusação trazendo culpa para a gente. No nosso podcast anterior, eu fiz um comentário aqui no nosso bate-papo
que eu tinha feito um exame do sono e que eu tava com um problema, né, de apneia. Eu até falei, e até fala que pode morrer dormindo. Mas deixa eu trazer uma atualização aqui para vocês. Eu fui ao médico semana passada, né? A gente fez o podcast e aí durante a semana eu fui ao médico. E o que acontece? Às vezes a gente está vivendo algumas coisas e a gente não se percebe. Você acha que está tudo bem. Mas às vezes o Senhor, ele faz um alerta pra gente. E olha o que acontecia. Todos os dias quando eu ia dormir, eu falava assim, nossa, eu dormi a noite inteira. Mas o engraçado é que eu acordava muito cansada, sentindo muitas dores no corpo, pernas inchadas, mão inchada, assim, pé muito inchado. E eu falava, meu Deus, por que eu durmo tão bem e eu sinto tanta dor no corpo? E aquela dor, ela só vinha aumentando. E aí, o que eu fazia? Ficava tomando dipirona o dia inteiro. Dava dor, eu tomava dipirona. Mas daí depois da dor voltava, tomava dipirona. E assim eu fui levando a vida. E aquilo foi me causando um desconforto. E aí, como a gente até brincou, eu tava roncando muito. Só que uma noite, a minha filha dormindo em casa, ela no outro dia chegou para mim e falou, mãe, o seu ronco não é normal. O seu ronco é diferente. A senhora ronca e pausa. Ronca e pausa. Isso não é normal. Não é um ronco normal. E aí ela falou, vamos marcar um exame do sono. E aí o que eu fiz? No dia, agora em novembro, começo de novembro, eu fui, me internei, dormi no hospital, toda cheia de aparelhos e fiz esse exame do sono. Quando saiu o resultado, como eu comentei com vocês, o resultado veio tão ruim que a minha filha colocou no grupo da família para o pessoal ver que não era eu que ficava roncando, que eu tava com um problema, né? E aí a minha filha fez uma pergunta para mim assim, mãe, quando a senhora fez o exame, a senhora falou que dormiu a noite inteira, não foi, mãe? Eu falei, foi. Ela falou, olha aqui. No hospital, colocaram os aparelhos em mim, era mais ou menos umas 9 e pouquinho da noite, tiraram 5:30 da manhã. Nesse período todo, eu não dormi 1 hora. Eu tive 39 apneias do sono por hora. E eu tive 169 apneias durante a noite. E aí eu achava que eu podia morrer dormindo, mas não é morrer dormindo, gente. Olha que coisa. Eu acho que o Senhor, ele trouxe isso agora nesse momento para a gente estar falando com vocês, está mostrando para vocês que às vezes a gente pode estar achando que está tudo bem, mas as coisas são silenciosas. E aí, a minha oxigenação, teve momentos que ela chegava a 70, 78, sendo que o mínimo normal é 95. E o que acontece? Aí você fala, não, eu posso morrer dormindo porque eu tenho apneia. Não, às vezes você não vai morrer dormindo. Mas nesse momento que falta oxigenação para você, tá mexendo com o seu coração, tá mexendo com o seu cérebro, tá mexendo com os seus órgãos, porque tá faltando oxigenação. E aí eu passei no médico, ele falou assim, que eu já tinha que começar de imediato a usar um aparelho chamado CPAP, que é um tubo que é conectado numa máquina com oxigênio e você dorme a noite com aquele oxigênio no nariz. E aí, na conversa, né, depois a gente foi para ver esse aparelho, chegando lá para comprar o aparelho, o rapaz falou assim, olha, isso aqui é pro resto da vida. Quando ele falou para mim, aquilo é pro resto da vida, confesso que aquilo mexeu comigo. Eu falei, meu Deus, eu vou passar o resto da minha vida dormindo ligada a uma máquina de oxigênio? Mas eu falei, não, Senhor, eu não aceito isso. Eu vou usar isso por um período, mas eu não aceito usar isso pro resto da minha vida. O resto da vida é muito tempo, Senhor. E aí, naquela semana que eu fui, aquilo mexeu comigo, aquilo me deu tristeza. E eu sabia que o meu peso era um dos causadores daquilo. Mas por que eu tô com peso? Por que eu não tô conseguindo emagrecer? Porque eu não durmo. Se você não dorme, seus órgãos não descansam, então você não tem esse sono reparador. E aí, na primeira semana que eu fui, gente, eu fiquei tão assim, tão angustiada com aquela situação. E o meu marido chegou e falou assim uma coisa pra mim. Porque o marido da gente, aquela pessoa que caminha com a gente, tá ali todo dia, ele conhece a gente. Ele falou assim, nossa, essa semana você tá muito ansiosa, você tá comendo mais do que você come normalmente.
E aí eu brinquei com ele, falei, Paulo, eu só não tô comendo o reboco da parede, porque não dá pra comer o reboco da parede, mas tudo que tem pela frente eu tô comendo. E tem hora que eu tô cheia e eu vou lá, abro a geladeira e eu quero comer. Por quê? Eu tava sentindo uma angústia tão grande dentro de mim que a comida, parece que quando eu comia aquilo, eu tava comendo as minhas angústias. Não sei se você entende isso, você já passou por isso. E eu fiquei naquilo uns 4, 5 dias. Aí quando foi no dia do feriado, eu fui no médico na segunda-feira, dia feriado agora, dia 20. Eu tava em casa, molhando as minhas plantas e conversando com o Espírito Santo, sabe? Eu falei, Espírito Santo, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito um decreto desse de que eu vou dormir com esse aparelho o resto da minha vida. Não é isso que eu quero, Senhor. Eu não quero fazer uma viagem, catar uma malinha com um negócio e levar uma malinha na minha viagem, Senhor. Não é isso que eu quero pra mim. Não é isso que você sonhou para mim. E aí eu falei, Deus, me ajuda a mudar essa história, me ajuda a vencer isso. E aí o Senhor alegrou o meu coração. E aí me veio aquela palavra, quando Moisés morre, que o povo tá lá chorando. E aí chega um momento que o Senhor vai falar para Josué, Josué, Moisés é morto, diga ao povo que marche. Pronto, Léa, você descobriu que você tem um problema. Mas eu acredito que quando Deus traz um problema para a mesa é porque ele já tem uma solução para aquele problema. Porque quando ele traz luz em alguma coisa é porque ele já está cuidando. E aí eu quero te fazer uma pergunta. E para a gente refletir sobre isso hoje. O ano passado, eu fiz um propósito com o Senhor e eu fiquei 6 meses sem comer açúcar. E eu não emagreci nada. E todo mundo falava, quando você tirar o açúcar, você emagrece. Eu falava, Deus, por que todo mundo emagrece quando tira o açúcar? Eu fiquei 6 meses sem açúcar e eu não emagreci. E agora eu entendi por quê. Porque o meu corpo está desorganizado, está bagunçado aqui, não tem oxigênio. O meu coração, na noite, ele sofre pela falta. Sofria, porque agora eu estou usando o aparelho pela falta de oxigenação. E aí o Senhor... Após isso, o Senhor foi conectando pessoas ao meu lado e aí eu comecei a fazer algumas mudanças, algumas adaptações. Por quê? Porque eu falei para o Senhor, eu não quero ficar no lugar da dor. Eu tenho que sair do lugar da dor. Senhor, e outra coisa, eu quero sair da situação da culpa. Não, eu tô com isso porque eu tô gordinha, porque eu engordei, por isso que eu tô com isso. E aí você fica se culpando, você fica também, a culpa é minha. Não, a culpa não é minha. Eu entendi que a culpa não é minha. E aí eu quero te fazer eu quero te trazer uma reflexão com isso. A gente, às vezes, a gente pega o nosso próprio corpo e a gente se mutila. Mas a gente não procura por que o nosso corpo está respondendo daquela forma. Léa, por que o seu corpo está respondendo dessa forma? Com tanta dor, com tanto inchaço. Mesmo você fazendo algumas coisas, você não emagrece. Por quê? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu pegasse isso que todo mundo está fazendo, que você sabe que você também está fazendo, e eu começasse a fazer? Esse meu problema seria trago à superfície? Ou eu pegaria esse meu problema e eu esconderia ele de mim mesma? E lá na frente, gente, a conta vem. Porque uma hora a conta vem. Vem. Então, ó, eu acho que isso é o momento da gente refletir. Refletir. Será que a gente vai pegar as coisas, a gente vai continuar maquiando os nossos problemas? Vou maquiar, eu tenho uma mancha no rosto, eu vou passar lá uma base, eu vou passar um pó e eu vou esconder essa mancha que eu tenho? Ou eu vou lá e falar assim, nossa, eu tô com uma mancha no meu rosto, é diferente. Mas o que é essa mancha? Deixa eu procurar o que é. E outra coisa, se você for e você descobrir que aquilo é um problema... Diga para o problema, você apareceu porque o meu Deus vai resolver isso agora. Por isso que ele trouxe à tona. Então, nesse nosso bate-papo de hoje aqui, foi uma direção, e o senhor já vinha falando isso com a gente, de falar sobre culpa. O que é que você tem se culpado tanto? E aí, aquela parte da Bíblia que o Senhor fala assim, ó, amai a Deus acima de todas as coisas. E amai o outro, mas você tem que amar como você ama você mesmo. Você está amando você mesmo? Então vamos refletir sobre isso hoje? Ou você está se culpando o tempo todo porque as coisas não estão dando certo? Não é, meninas? Com então certeza. Vamos trazer isso hoje? Com certeza. Léa, eu tava aqui te ouvindo e aí a cabeça... Fervendo.
Você me permite fazer algumas perguntas pra você, como se você estivesse em atendimento? Lógico. Show. A Leia relatou aqui pra gente a situação dela agora, né? Vocês Certo. prestaram bastante atenção. Muitos componentes importantes, Sim, sim. né? Sobre a saúde física da Leia, sobre a saúde emocional dela também Sim. e espiritual, Sim, como um sim. contexto. E o interessante é que, ó, a Leia ficou 6 meses sem consumir açúcar e não emagreceu. Nada. E aí vem aquele sentimento de frustração, Sim, vem o sentimento de culpa. sim. E quais pensamentos que vinham na sua mente quando você se deparava com isso, né? Estou sem açúcar, já não basta estar sem um docinho, sem comer aquilo que a gente gosta, às vezes um cafezinho da tarde, se reunir com as pessoas e não alcançar, não chegar lá onde você gostaria. O que passava na sua cabeça, além dos sentimentos que você já disse, de culpa e frustração? Não, eu sempre achava assim, mas eu devo estar fazendo alguma coisa muito errada. Eu devo estar fazendo uma coisa errada. Eu devo estar fazendo alguma coisa muito errada, porque se eu tirei o açúcar, eu assim, se você me oferecer um bolo confeitado, pra mim, de boa, assim. Mas se você me oferecesse um bolo quente, saindo do forno, e eu chegava lá no projeto e a tia tirava aquele bolo Nossa, quente do O forno, projeto é difícil. Verdade. e eu falava, meu Deus do céu, eu não posso comer uma faísca desse bolo, porque eu tinha feito um processo, eu tinha feito um Compromisso. propósito com Deus. E hoje, tudo que eu vou fazer, gente, isso foi esse processo que eu passei, que como eu comentei depois, eu vou comentar com vocês as histórias aqui. Tudo que eu vou fazer, eu convido o Espírito Santo para fazer junto comigo. Amém. E eu assumo um compromisso com ele. Eu assumo um compromisso comigo, mas acima de tudo eu assumo um compromisso com ele. Sim. Eu falo, ó, Espírito Santo, vou fazer dessa forma. Você me ajuda a fazer isso? E eu fui fazendo essa questão do açúcar. E era muito difícil, assim, no começo. Mas depois, aquilo ficou tão natural para mim que eu podia pôr sorvete, eu podia cortar bolo para todo mundo e aquilo não me dava vontade. Sabe, eu não tinha vontade. Sabe quando você suja a mão em alguma coisa, você vai pôr na boca? Nem aquilo eu fazia. Eu falava, nossa, eu fiz um propósito. Mas eu me frustrava, porque eu falava, meu Deus. Você tinha um objetivo, Eu né? tinha um objetivo, mas eu não estava conseguindo. E aí eu falava assim, alguma coisa deve estar errada. Sabe que o meu metabolismo é lento? Aí o que você começa a fazer? Vamos lá. Comer de 3 horas. Aí você começa a pesquisar na internet um monte de coisa. Aí o seu Exato. feed só vem aquilo, né? Sim, vai fazer uma lavagem cerebral. Vai pra você fazendo. perceber. Pega a banana, ferve a banana. Toma água não sei o quê. Bebe limão não sei quantas vezes. Eu falava, Sim. mas o que tá acontecendo que não funciona? Sim. E aí- Mas aí meu corpo, ele não tava em equilíbrio. Sim. Então, assim, o objetivo central era o emagrecimento. Era emagrecimento. Porém, você não estava alcançando ele. Não. Porque o nosso corpo, ele é de forma integrativa. E- Ele funciona assim, de forma completa. E a gente foca muitas vezes no resultado. E toda vez que a gente foca muito no resultado, às vezes até esse é um dos motivos pra gente tentar tanto e não alcançar. Porque nós estamos olhando pro lado errado. Estamos olhando pra solução errada. A solução não é o emagrecimento. A solução não é conseguir investir mais dinheiro. A solução é como você lida com o comportamento, Sim. né? E também, será que tem alguma coisa na minha vida que está fora do normal, que eu não estou enxergando e que eu preciso de um profissional para me ajudar, Sim, né? Sim. E você precisou de profissionais Precisei. E aí eu... e mudou a sua mente. Mudou. A sua Não, forma e de outra pensar. coisa, sabe o que é uma coisa que eu percebo também, assim? Eu acordava de manhã, eu sentia as dores na perna, meu pé inchado, aquela coisa toda. Mas aí eu ia fazendo tanta coisa no decorrer do dia que eu não me permitia sentir a dor. Não se Mas percebia. quando eu parava, sabe? Assim, quando eu parava, aí a dor vinha forte. Aí eu falava assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa por isso. Mas às vezes você vai correndo e você não percebe. E a gente se acostuma, né? Eu percebo assim, conversando com minhas amigas também, que são fisioterapeutas, como a gente atende pacientes que estão já acostumados com a dor, com o sofrimento. Nós temos essa habilidade de se adaptar. Ela é boa, mas é perigosa. É. Porque às vezes nós já estamos anos com o mesmo problema e aquilo parece que faz parte de mim. E aí, quando entra a sua forma de pensar, você primeiro ficou triste, né? Com o fato de usar o aparelho, mas você falou, não, tem como mudar. Então, você permitiu a sua mudança de mente, como diz aqui em Romanos 12, para que você experimente a agradável e perfeita vontade de Deus, que não é essa. Não foi para isso que Deus nos formou, para ficar dependente de remédio.
Exatamente. né? Mas de uns aos outros. Nós precisamos de uns aos outros para esse processo. Sim. E vocês falando aí agora sobre a gente acaba se atropelando, né? E aprende a conviver até com coisas que não é pra gente conviver. Sim. A Leia acabou de relatar sobre dores, com ela mesmo com dor, ela não se permitia sentir a dor e nem investigar melhor o que tá causando. Então, por quê? Porque eu tenho uma vida, eu tenho uma rotina, então a gente acaba deixando, né, a nossa rotina, o nosso dia a dia preencher e a gente não para se cuidar. É que você acaba normalizando. E aí você vai acostumando até com o que tá doendo. Tipo, tá doendo assim mesmo. Hoje tá doendo mais, eu vou tomar um remédio. Hoje tá doendo menos, dá pra acostumar. E aí quando a gente começa a se distrair com outras coisas, aí você até esquece um pouquinho daquela dor. Mas como diz você, na hora que para, ela vem até mais intensa. Uhum. Eu falo também, outro dia eu tava com uma dor no meu cotovelo. E aí eu falei, nossa, estranho, acordava com aquela dor, passava. Começa a fazer as coisas, passa. Para, vem. E aí eu fui deixando. Porque quando passa, aí você esquece. Mas daqui a pouco ele volta. E aí eu falei, nossa, tem que marcar um médico. Vou marcar. Aí você começa a se atarefar e não para. E aí outro dia eu saí de uma loja, eu fui pegar umas sacolas e o braço doeu. Então, assim, quando você precisa de utilizar, aquela dor vem, você lembra. Mas se você não para em algum momento e fala assim, não, peraí, agora eu vou marcar um especialista e vou ver o que tá acontecendo, você vai sobrevivendo com aquela dor. A dor, a hora está mais intensa, a hora tá mais, e a gente se acostuma. E quantas dores a gente tem se acostumado? Com quantas coisas a gente tem se acostumado e coisas que a gente não precisa conviver com aquilo. Não é. E aí entra aquela coisa de, é assim mesmo. E Essa não é. A gente não de Deus. pode se acostumar, porque Deus não quer isso pra nós. Um corpo em sofrimento. Você tá com o seu corpo em sofrimento e se acostumando com aquilo. Exatamente. E essa não é a vontade de Deus pra você. Isso não é adoração a Deus, né? Exatamente. Porque aqui Não, e outra é coisa, mas eu sempre tinha uma justificativa para aquilo. Sempre temos. Sempre tinha uma justificativa. É porque eu tô acima do peso, por isso que o meu joelho tá doendo, por isso que o meu pé tá inchando, porque eu tô acima do peso. Tudo era Então, peso. aquilo já sempre era a minha desculpa. Falava, mas tá acontecendo, mas é porque eu tô acima do peso. Na verdade, a gente arruma as desculpas, né? A gente mesmo dá o diagnóstico. É por causa disso. Nem sabe se é por causa disso. Claro que o excesso de peso contribui para que várias coisas não fiquem, né, funcionando corretamente. Mas Sim. a gente... é isso e ponto final e deixa assim mesmo. Então, no dia que eu perder um peso, eu fico bem em todas as áreas. E não é só isso, né? A gente deve olhar para um todo. E ela atribuía a culpa a ela e ao peso. E não era nada disso. Não. E a gente foca muito nessa questão do peso. Exatamente. Né? E às vezes ele é só a ponta do iceberg mesmo. Não, você sabe que a moça lá onde eu fui, que eu fiz a massagem, ela falou uma coisa que boba, mas eu não tinha parado para pensar naquilo. Boba, mas boba mesmo. Por exemplo, fala assim, meu joelho tá doendo porque eu tô acima do peso. Aí ela me fez uma pergunta assim, gente, olha que coisa boba. A mulher falou assim, você conhece pessoas que são magras e que têm problema no joelho? Uhum. Eu falei, eu conheço. Uhum. Aí ela falou, você conhece pessoas que têm um peso bem maior que você e que não tem problema no joelho? Eu falei, eu conheço. Ela falou, então sua dor do joelho não é pelo seu peso. Tire isso da sua cabeça. Eu falei, nossa, não... sabe quando... Mudança de mente, ó. E sabe que, na verdade, ela fez perguntas, né? E a vida, a gente tá muito em busca de respostas. Verdade. E, na realidade, você só vai conseguir transformar a forma como você pensa se você aprender a perguntar, a se perguntar. Então, nós precisamos aprender a nos perguntar. E eu achei interessante disso que você estava falando, é que a forma como nós pensamos vai mudar aquilo que falamos. Então, você molda no discurso. Deve ser por conta do peso. Você acaba fazendo um discurso interno para você diante daquilo que você está pensando. Mas nem sempre aquilo que você está pensando é a realidade do seu comportamento. Então, a gente sempre precisa questionar os nossos pensamentos. Porque muitas vezes você está pensando algo que não tem nada a ver... que não tem nada a ver com a sua realidade. E aí você acaba tendo um discurso interno, é aquilo que você vai falando pra você, tô acima do peso. Então, por isso que tá doendo. Por isso que tá doendo. Então, é o seu discurso interno. Então, o que você tá falando pra você?
Então é muito importante você começar a se perceber e entender o que você tem falado para você todos os dias. Porque o que você tem falado para você vai moldar aquilo que você está sentindo. Então, quando você pegou e falou, né? Olha, depois que eu fui ao médico, eu percebi, meu marido percebeu que eu estava me alimentando, né, de uma forma que eu não sou habitualmente me alimentar. O que é isso? Isso é uma fome emocional. Então, algo que você ficou pensando em relação à sua situação, que você estava ali com dificuldade de organizar, você precisou encontrar algum conforto em relação àquilo. Então, quantas vezes nós agimos dessa maneira? Então, por isso que é muito importante você se perceber. E às vezes, esse discurso que você tem para você, ele vai trazendo culpa. Ele não vai trazer um direcionamento, ele vai fazer com que você se sinta mais culpada. E aí você acaba ficando presa dentro desse comportamento. Exatamente. Então, tudo começa, né, como a palavra de Deus está dizendo, pelo seu pensamento, pela mudança de mente. Quando você olha para aquela situação, você faz perguntas diante dessa situação. Então, não tente buscar a resposta nesse primeiro momento, mas aprenda a fazer perguntas, porque essas perguntas vão te conduzir às melhores respostas. Agora, nós vivemos num momento que você quer respostas. E o que vai fazer com que você tenha uma outra postura diante da situação que você está vivenciando é você fazer as perguntas corretas. Então, a Daphne até falou, olha, deixa eu fazer algumas perguntas para você. Então, nós fazemos isso, né? O papel do terapeuta não é estar ali dando resposta, e sim fazer perguntas. Então, isso que a Daphne fez agora nesse primeiro momento aqui, foi perguntar, porque quando você pergunta, você consegue se perceber, você consegue, opa, deixa eu olhar. Você consegue se ouvir, né? Exato. Entende? É isso. Então, é isso que a terapia faz. É mais no sentido de fazer perguntas para que você possa olhar para dentro de você, encontrar as respostas e trabalhar essas respostas. Sim. E você vê como o pensamento sempre vem acusando. Ele nunca traz um refrigério, sempre é de acusação, né? Então você vê, porque eu tô gordo, aí tá acusando, tá fora do peso, tá isso, tá aquilo, sempre acusando o que você não está fazendo. Então o que a gente pode também fazer? Pegar esse pensamento, tá? Você tá querendo me falar que é a minha culpa porque eu tô fora do peso. Então o que eu posso fazer se é isso mesmo que tá fazendo eu sentir essas dores? Então vamos montar algo pra mim então abaixar esse peso, né? É buscar estratégias para você sair daquilo e não se conformar. Eu tô fora do peso, então eu vou sempre sentir as dores. Não, já que é o meu peso que tá causando as dores, então eu preciso sair desse peso para que eu viva sem as dores, né? Porque não é insuportável ficar convivendo com dores, né? É que, na verdade, eu descobri que não era meu peso que estava me tirando das dores. Sim. Era o fato de eu não dormir. Isso tirou um peso. Isso me tirou um peso, porque agora eu sei. Isso tirou um peso. Você entendeu? Porque antes eu falava, não, é por causa do peso. Não, o meu peso é porque eu não durmo. Agora eu descobri a raiz do problema. Mas antes de descobrir, você tava decepcionada Sim, toda hora com comigo você e te mesmo, acusando, mas, né? gente, Esse é o problema. Porque a gente, enquanto não descobre a verdadeira causa, a gente fica sofrendo com os nossos achismos e com o que nosso pensamento tá nos dizendo, né? E É isso. E isso impede você de buscar, de investigar melhor as questões. Porque você fixa tanto num ponto, né? Então você acaba firmando uma crença. E essa crença impede você, né? Eu acabo dizendo, nós falamos que é uma crença limitante. Ela acaba limitando você de olhar para outras questões. Então eu penso, olha, é por conta do peso. E eu foco só no peso quando na realidade eu sou um ser integral. Então, assim, eu não sou o meu peso. Eu sou muito além disso. Então, quando você tem uma crença enraizada, isso tira de você a possibilidade de você ter um olhar mais investigativo daquilo que está acontecendo com você, porque você fixa somente num ponto. Não, e uma coisa engraçada disso é assim, eu falo com o Senhor, eu falo, Deus, gente, eu sou uma mulher que eu sei o quanto eu sou amada pelo Senhor. Eu sei o quanto eu sou cuidada por Ele, sabe? Eu vejo Deus em detalhes na minha vida. Também. E você vê que se a gente não se preparar, se a gente não se prevenir, os dardos, eles vêm na nossa mente. O acusador, ele vai vir
E ele vai tentar, de alguma forma, falar que não, é isso, é o normal para você. E não é o normal. A gente não pode normalizar o que não é normal. É É isso bem mesmo. isso. E, assim, interessante, a gente acabou que a gente tá falando um pouco sobre peso, né? Sobre emagrecimento. E aí teve um dia desses que eu li assim, nós queremos tanto... eu preciso parar de comer açúcar, eu preciso parar de comer açúcar. Mas a gente não se questiona. O que me leva a comer tanto açúcar? Porque o problema não é comer o açúcar, começa por aí, né? Sim. É o excesso, é o quanto aquilo tá presente nas nossas vidas. E aí eu fico fixado nessa demanda. Eu preciso comer menos açúcar. O pãozinho francês, coitado, né? Antes ele era tão amado, não é mais. Mas a culpa não é do alimento em si, né? E a culpa também não é que você é culpado disso, gente. A culpa, ela entrou lá no Jardim do Éden. Aí ela Sim. É. fixou ali, gente. Foi essa mulher que o Senhor me deu. Estou sempre procurando alguém para direcionar minha culpa. O tempo todo, o tempo todo. E desde que entrou o pecado no mundo, nós vamos ou direcionar a nossa culpa para algum lugar ou direcionar para nós. O problema é que a culpa me deixa tão paralisado. A culpa não é a motivação, né? Que você olha e fala, poxa, não estou conseguindo. Não estou conseguindo é reconhecer que eu não estou conseguindo, mas tem alguns motivos. Vamos ver o que está acontecendo. Mas quando eu me sinto, nossa, você não está conseguindo, você não consegue nem sair disso. E aí isso é muito pejorativo, é muito negativo. Ninguém se motiva desse jeito. Ninguém sai desse ponto. Na neurociência, muito se fala de confundir culpa com vergonha. Porque na verdade, a vergonha também, ela vem junto, né? Porque, assim, eu sinto vergonha por não estar conseguindo. E quem sente vergonha também se isola, também não evolui. Ela fica ali presa. Então, às vezes, falam que às vezes nem sempre é culpa. Às vezes também é um sentimento de vergonha. E se a gente for pensar no Jardim do Éden, o que o homem e a mulher tiveram? Vergonha. Vergonha, né? Então, assim, a gente se culpa, a gente sente vergonha e aí a gente não sai do lugar. Só que ao contrário, a Leia falou daquele momento, né, que você sentiu, que você ficou triste. Ela sentiu. Não é legal, gente. Não é um diagnóstico legal, não é uma coisa legal. Você vai tomar isso pra sempre, você vai usar isso pra sempre. Ninguém quer ouvir isso. Só que o que eu vou fazer com isso? Eu vou deixar isso ser uma condição, né? Eu vou olhar aqui, ó. Deus me chamou pra isso, pra experimentar a agradável, perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Senhor, me direciona o que eu preciso fazer. É isso. Essa é a vontade de Deus. E nos livrar dessa culpa que nos paralisa. E aí, se você for parar pra pensar, né? Quando a gente toma os remédios para emagrecer, o que o remédio de emagrecer faz com a gente? Ele inibe o nosso apetite. Ele inibe o nosso apetite. Tá bom. Uhum. E quando você parar de tomar? Ele volta. Ele volta, porque você não mudou a Exatamente. mentalidade. Gente, você não mudou a mentalidade. Ele volta. Eu tinha uma amiga... Falei que eu ia falar muito hoje, mas eu preciso contar. Eu tive uma conhecida que ela fez uma cirurgia bariátrica. E assim, ela emagreceu muito, muito mesmo. Só que o que acontecia? Uma vez a gente foi para um evento e ela ficou sentada na mesa junto com a gente. Ela chegou bonita, plena, toda bem vestida, maquiada, plena, assim. Ficamos na mesa lá. E aí o rapaz passava com a comida e ela comia tudo que o cara trazia. O salgadinho, a Coca-Cola, tudo. Ela comia. Só que de tempo em tempo ela falava, vou ao banheiro. De tempo em tempo ela levantava e ela ia ao banheiro. Meu Deus. Aí ela voltou a primeira vez. Quando ela voltou na segunda, o olho dela já voltou meio lacrimejando assim, sabe? Eu falava, nossa, tá tudo bem? Ela falou, não, tá tudo bem. Acho que minha pressão caiu um pouco. Aí vinha, ela comia tudo. Daqui a pouco ela foi no banheiro de noite. Quando chegou no final da festa, ela tava derrubada. Por quê? A cada vez que ela ia ao banheiro, ela vomitava. Ela forçava o vômito. Mas o que acontece? Ela tá magra, mas ela tá com a mentalidade de gordinha ainda. Desenvolveu um transtorno alimentar. Um transtorno alimentar. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu tô tomando um remédio para me emagrecer. O que ele tá fazendo? Ele tá inibindo o meu apetite. Mas se eu não mudar, quando eu parar de tomar esse remédio, o meu apetite vai acordar, igual um gigante. E aí vem o efeito rebote. Exatamente. Aí você engorda mais do que você perdeu. Mas e se a gente for procurar a causa? Que nem, Leia,
Por que que você tá um pouco acima do peso? Ah, é por causa dessa causa. Então, vamos tratar a causa, Exatamente. que aí o resultado vem. Você vai perceber. Ano que vem a gente vai ter assunto sobre isso, sobre né? isso. Você vai perceber, Leia, que o emagrecimento vai vir de forma natural. Porque agora eu descobri o problema. Meu Vai problema vir. é esse. Exato. Vai Então, é como você mesmo falou. Às vezes a pessoa tem um problema de tireoide e ela não sabe. Exatamente. Você entendeu? E a pessoa não sabe. Mas será que não é mais fácil ir lá e avaliar, ver o que está acontecendo, fazer os exames médicos? Será que o colesterol não está alto, o triglicerídeo está alto? Entendeu? Ou às vezes tem alguma alergia a algum alimento também, isso influencia, A né? glúten, né? Então, assim, a gente fica inchado. E hoje a gente tá falando, né, sobre emagrecimento, mas nas outras edições a gente falou sobre comportamentos no geral, né? Sim. Que tiram de nós, né? Que não nos levam a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você já deve ter recebido aí a nossa roda da vida. Aqui tem uma roda da vida. E você, se você não preencheu ainda, não se culpe. Mas analise o que me levou, o que está me levando a não preencher, a tirar um momento do meu dia para olhar para esses itens, para olhar para mim, o que está faltando, fazer essa autoanálise, sabe? Porque se você está tirando esse momento para nos escutar, você está interessado nessa mudança. Então, olha para sua roda da vida, preencha aqui de 0 a 100, como que você sente que você está em determinada área, porque a gente vai ter planos, a gente vai ter metas e vai te ajudar a alcançar isso, porque em equipe é muito melhor, mais saudável. Então, assim, todo comportamento sempre vai... Você só vai alcançar a mudança da mentalidade. Sim, Né? E eu entendo que tem pessoas que conseguem fazer esse processo se autoavaliando e fazendo alguns movimentos. Vão ter pessoas que vão precisar de um acompanhamento profissional para fazer isso. E vai ter pessoas que, além do acompanhamento profissional, vai precisar de um suporte de apoio. Sim. Então, esse grupo é sobre isso. Nós somos esse suporte de apoio para você não caminhar sozinho. Então, a questão é, muitas vezes você deixa de fazer algo, não é o que você deixou de fazer, é o que está levando você não fazer. Porque muitas vezes a gente se percebe como não sendo importante, como não sendo prioridade. Exato. Então, se você não preenche a roda da vida, eu tenho certeza que você fez um monte de outros movimentos. E esses outros movimentos que você realizou, ele estava incluído você? Então, eu escutei uma vez uma médica, ela me perguntou assim, e aí, Michele, você muitas vezes é boa para todo mundo. E você, tá sendo boa para você? Verdade. Então eu faço essa pergunta para você. Não é para você se sentir vergonha, como a Daphne falou, se sentir culpada. Mas é para você parar e começar a se perceber. O que você pensa sobre você? Porque muitas vezes você não está preenchendo essa roda da vida porque os seus pensamentos são contrários àquilo que Deus te chamou para ser, aquilo que Deus pensa sobre você. Em Jeremias 29:11 diz, né? Bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Então, Deus, ele é um pai e ele nos ama e ele tem pensamentos de vida. Então, mas só que muitas vezes nós não temos esses pensamentos de vida e por isso nós vamos nos distanciando da roda da vida. E total. Então, é sobre isso, sobre você parar e se perceber. E diante daquilo que você está percebendo, começar a fazer algumas perguntas para você. E as perguntas servem para você parar, refletir, pausar, para que você possa alinhar e continuar. É sobre isso. E aquela pergunta, né? O que eu não consegui esse ano, que eu me comprometi comigo, né? No começo do ano. Onde eu procrastinei, onde eu não procrastinei, porque nós temos a tendência só de olhar para a procrastinação, mas tem coisas que a gente conseguiu. Então, o que me levou a conseguir isso também, né? E aí, aprender com isso. Todo comportamento que nós temos nos ensina, né? Que a gente não tem o hábito de parar para observar, para se autoanalisar, mas a gente aprende com a gente mesmo. Sim. E a roda da vida é uma boa ferramenta para você identificar aonde você precisa. Porque às vezes, quando vai chegando no final do ano, aí você começa assim, a partir do ano que vem eu vou fazer uma dieta, eu vou ir mais para a igreja, eu vou mais me envolver em projetos. Você faz isso em pensamento.
Só que pensamento é como se fosse umas nuvenzinhas, né? Que você vai... Porque a gente pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, imagine vários pensamentos e várias nuvenzinhas. Só que aquela vai virando uma fumaça. Se você não anota, se você não coloca aquilo como uma meta e um objetivo. E às vezes você tá olhando para essa roda da vida que a gente disponibilizou no grupo e fala assim, não vou preencher não, porque eu já sei o que eu preciso mudar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer... Mas você tá só na sua mente. E você não para pra dar notas, né? Porque a roda da vida a gente dá uma nota. Como que tá a sua espiritualidade, a sua saúde? Então você vai dando nota e você vai vendo. Aí você fica mais claro, né? Quando você põe no papel, fica mais claro. Então, quando você tem clareza daquilo que você precisa ter a mudança, ter a transformação, você vai ficar muito melhor você tomar ações para aquilo mudar. E não ficar só na mente, eu preciso, eu quero, 2026 eu vou fazer. Mas passa janeiro, fevereiro, março, quando você vê se já não tá fazendo, aí você tá esperando já o fim do ano de novo para você se prometer tantas coisas que você passa ano e entra ano se prometendo. Então, preenche aí a sua roda da vida para você poder identificar. Identificou? Agora, qual é o próximo passo? O que eu vou fazer para que eu saia desse lugar? Aonde tem a nota baixa, o que você precisa fazer para se movimentar? Vamos se movimentar. É você traçar, identificar e traçar planos para que aquilo encontre uma mudança, porque se ficar só no pensamento, ele vai embora e você vai continuar no mesmo lugar. Acho que se o pessoal curtir bastante, né? A gente pode desenvolver aí um PDF com bastante instruções, dicas que vai ser um guia aí pro ano todo, né? E o legal é que nessa altura o pessoal já tá fazendo o pote da gratidão. Também. Né? Já traçaram as metas de curto, médio e longo prazo. Tá orando mais para dizer sim ou não. Né? Tá fazendo... São pequenas mudanças, sim. Mas que no final dão uma grande diferença, sim. Né? E chamar o Espírito Santo, assim, faz toda a diferença. Ao longo desse ano, assim, eu tenho experimentado isso já na minha agenda, assim, há anos. E esse ano é impressionante, assim, vem do Senhor a vontade de mudança, de melhoria. É lógico, ele quer o melhor para nós. Então, assim, é lógico que ele vai nos ajudar. Só que a gente também tem que se disponibilizar e confiar no outro, confiar no profissional, né? Confiar, às vezes, em conversar, pedir um conselho. Confiar, às vezes, poxa, eu não consigo saber admitir, eu não consigo sozinha, eu não sei fazer isso sozinha. Eu tentei, não deu certo. Tem que ter o suporte. Não é que você é incapaz, é que você ainda não tentou a estratégia certa. Exatamente. É que quando a gente tenta várias vezes e não consegue, a gente começa a se autoavaliar a partir disso. É porque eu não consigo, eu sou incapaz. Não, você ainda não tem a habilidade, né? Não está com as pessoas certas no momento certo e isso é muito diferente. O Espírito Santo, ele nos guia. Eu vejo assim, o Senhor, quando coloca algo no meu coração, eu falo, amém, Senhor. Quando o Espírito Santo tá no negócio, acontece. Acho que a gente não faz esse convite, né? A gente dá voz para ele, né? Ele é nosso auxiliador, né? Sim. Ele é nosso conselheiro. E uma questão que a Daphne estava falando, eu estava até meditando aqui, é você colocar tudo aquilo que você já conseguiu. Sim. Porque quando você tem claro que você conseguiu, isso manda uma mensagem que, por mais que você ainda tenha dificuldade, mas você já conseguiu. Já está feito. Quantas coisas você já fez? E muitas vezes você anula aquilo que você fez por aquilo que você não fez. É mesmo. Então, nós precisamos ter essa cultura de estar sempre trazendo à memória tudo aquilo que nós já fizemos. Olha, eu já fiz, eu já consegui. Então, eu vou conseguir isso também. Pode ser que eu tenha uma dificuldade, que eu vou precisar de outras ferramentas, que eu vou precisar fazer outros movimentos, mas não é que eu não consigo, não que não... O fato de ser difícil não significa que seja impossível. Exato. E muitas vezes você está colocando impossibilidade quando, na realidade, tem uma dificuldade. Exato. E se você olhar para essa dificuldade e buscar os meios para estar tratando essas dificuldades, você vai enxergar possibilidades. Então, é sobre isso, sobre você aprender a comemorar as suas conquistas. Porque muitas vezes você só fica enaltecendo as suas dificuldades. E aquilo que você já conquistou? E aquilo que você já fez? Você já fez. Então, você consegue fazer novamente.
de uma outra forma, de uma outra maneira, mas é possível fazer. É verdade. Você sabe que uma coisa que eu gosto de fazer, e hoje eu li acho que umas 10 páginas disso. Eu tenho um caderno, até comentei do caderno que a Ruth faz. Eu tenho um caderno e eu faço o caderno em cima daquele versículo de Lamentações 3, trazendo à memória tudo aquilo que me dá esperança. E aí hoje eu acordei de manhã e eu catei o caderno e fiquei lendo. Para mim ótimo. mesmo. Eu fiquei lendo para mim mesmo. É ótimo. E aí eu já coloquei lá, eu sou amada, eu sou cuidada, eu sou saudável, eu sou abençoada, eu sou filha. Aí declarações que eu fiz para os meus filhos, li para os meus netos, para minha casa, coisas que eu quero conquistar. Fui lendo. E eu fiquei ali, ó, bem uma meia hora lendo o caderno que eu escrevi. Então eu fiquei lendo para mim tudo aquilo que eu já vivi. Isso traz emoções, isso traz emoções positivas. Sim, porque você fala Entende? assim. Foi aquilo que a gente conversou no podcast passado. A gente esquece do que aconteceu de bom que você falou e a gente só lembra mais do que aconteceu de ruim. Só que o que acontece de ruim é muito menos do que o que acontece É de sobre bom. isso. Sim, É sobre isso. Semana passada eu coloquei isso lá no meu grupo. Porque, acho que foi na sexta, eu não sei que dia, eu tava lá em casa e algumas coisas estavam me chateando, e aí eu tenho um caderninho também que eu anoto, assim, mas aí eu anoto metas, objetivos, aí um dia que eu não tô bem, é como se fosse uma oração, aí eu escrevo tudo que eu quero escrever, isso aí eu falo pros pacientes fazer também, né? Não vai falar pra ninguém, você escreve, você grava o áudio, mas ninguém pode ver, só você e Deus. Sim. Né? E aí eu peguei ele pra escrever algumas coisas que estavam me incomodando. Aí eu falei, faz tempo que eu não escrevo, eu vou dar uma olhada nas escritas anteriores. E foi tão surpreendente, as últimas foi em junho, que eu escrevi algo, Senhor, que tava ali, desabafando, reclamando, Senhor, não aguento mais, Senhor, socorro, nesse limite, Senhor, não dá, isso aqui não dá mais, Jesus, aquele grito de socorro, né? E Deus virou tudo, assim, a página, de um jeito, assim, que aí eu ia lá reclamar, eu não reclamei mais, né? Eu ia fazer minhas lamentações, aí eu fui pra parte de já trazer à memória o que me dá esperança, porque tem um momento difícil, mas a gente sai dele. Sim. Nós ficamos muito presos na dificuldade, na dor, As né? coisas só vão ser definitivas se a gente decidir. Uau. O leão, o que o bispo pregou? Qual leão que você vai alimentar? Exatamente. É isso. Qual leão você vai alimentar? O que te traz coisas boas ou o que te traz coisas ruins? Então só vai ser definitivo se eu deixar. Se eu não deixar, não vai ser. Eu tinha um pastor que falava, a luta do espírito e da carne é igual dois pitbull brigando. Qual que você vai dar mais alimento é o que vai vencer, é o que né? vai vencer. É sobre isso. É o que vai vencer. E viver glória a essas Deus. coisas assim, no momento, assim, que você tá no meio do olho do furacão, dá uma coisa, mas depois que você tem uma. Que o Espírito Santo fala com você, sabe? E eu tava, como eu disse pra vocês, eu tava lavando o meu quintal quinta-feira, molhando as minhas plantas, e o Espírito Santo falou tão gostoso comigo. Chorei tão grata, sabe? Ele falou, filha, não faço vaso para desonra. Eu faço vaso para ser honrado. Amém. Eu cuido de você, você é especial para mim, sabe? Eu me senti tão amada, tão acolhida. Eu falei, tá bom, Senhor. Eu falei, Deus, você tá permitindo eu passar isso agora só porque eu tô gravando esse podcast de mentes transformadas, né, Senhor? Você tá fazendo isso comigo? Mas a cura só acontece onde há ferida, É. né? O tratamento só acontece quando algo é machucado. E o nosso corpo está em constante exposição. Nós estamos sendo feridos o tempo todo, fisicamente, emocionalmente. Nós estamos gastando essa máquina. E para vir a cura não é legal, porque a gente descobre que algo não tá bom. Mas foi assim também que o Senhor nos resgatou, né? Foi porque estávamos feridos. E hoje ele nos torna sarados, né? Pelo sangue do Cordeiro. E o nosso corpo físico aqui passa por isso também. Por esse processo de cura, de tratamento. Só que a gente se sente vulnerável. Isso mostra a nossa limitação, nossa vulnerabilidade, a nossa falta de controle também. Porque como? Que culpa tenho eu que não consigo dormir? Nenhuma, né? É, não tenho, deu Que culpa. culpa que a Lé tinha de ter essas crises de apneia? Nenhuma. Foi uma disfunção do organismo dela. E isso acontece conosco. Nós perdemos o controle. Mas para que também se lembre que o Senhor está sobre ele, né? Sim. Vai estar. E depois, no fim do ano que vem, eu vou ouvir a Leia falando que já É, É. as outras vivem magrinhas. Assim. É,
É isso aí. Isso mesmo. Não, mas, gente, olha, eu sou tão de boa com essas coisas, sabe? Às vezes, quando me vêm uns gigantes enormes, eu falo, Senhor, você quer mostrar alguma coisa pra mim, né? Sempre. Você quer me mostrar alguma coisa. Às vezes eu falo, Deus, não tô captando a mensagem ainda, mas eu vou entender. Logo, logo eu vou descobrir. E aí, quando apareceu esse problema, pra mim já não é mais nenhum problema, porque Deus já preparou a estratégia. Exato. Como Sabe? a Daphne falou, a gente não gosta de perder o controle, né? A gente não gosta de se sentir, eu não consigo resolver, eu não tô conseguindo, eu não sei como. Em vez de a gente realmente entregar o nosso coração para Deus. Senhor, como diz você, Deus tá querendo trabalhar algo, me mostrar algo, eu não tô entendendo ainda. Mas quando você passar por todo esse processo e sair dele, você vai ter clareza do que o porquê que você estava vivendo aquilo. Porque nada na nossa vida é em vão. Nada, Deus não faz Todas nada as por coisas acaso, cooperam né? para o bem daqueles que amam. Então, nada é em vão. Mesmo as nossas dificuldades, nada é em vão. E quando a gente passa e olha para trás e persiste e confia no Senhor e traz Ele sempre mais para perto ainda, porque quando a gente tá na dificuldade, é o nosso momento de estar mais agarradinha com o Senhor ainda, né? Porque fala, Senhor, me ajuda, porque se Ele não ajudar, a gente padece, né? Porque sem o Senhor a gente não consegue. Então, quando a gente passa e vê tudo por que aconteceu, você fala, obrigado, Senhor, porque eu saí mais forte, eu aprendi muita coisa e a gente pode, além de ter tudo isso para nós, ajudar o próximo. Perfeito. Porque a gente vai aprender algo que a gente vai poder ensinar para quem tá passando por algo às vezes parecido com o que a gente passou já. E isso é maravilhoso. Então, é sobre isso. A gente está sempre em favor de nos conhecer, de aprender, mas também de compartilhar Sim. e ajudar outras pessoas, né? Olhar com Maravilhoso. carinho para a história de cada uma, né? Exatamente. De cada pessoa com muita particularidade. A não julgar, né? Exatamente. Exatamente, porque assim, nós temos essa. A gente já se julga, né? A gente se culpa, a gente já se julga, a gente julga o outro. Então, assim, é ter esse olhar empático consigo mesmo e com o outro. Eu acho que todos nós aqui, em algumas áreas, nós vamos nos deparar com coisas que a gente sabe que a gente não tá alcançando, que a gente não tá conseguindo, né? Dentro da roda da vida. Só que não é pra dizer que somos fracassados, que somos incapazes. É que nós estamos tendo alguma dificuldade por alguns outros motivos dentro dessa área. E nós vamos começar a nos analisarmos, nos questionarmos, né? O que me levou a chegar até esse ponto? E sair da questão da comparação. Eu tô aqui e o fulano tá ali. Não, o que na minha vida me levou passo a passo, a gente pode até pensar aqui, né? Com uma tarefa também. A linha do tempo. Para eu desenhar minha vida, para eu ter percepção da minha história. Nada é por acaso nas nossas vidas. Nenhum comportamento, nenhum problema de saúde acontece por acaso nas nossas vidas. É um acontecer que no meio tanta... Nossa, eu lembro assim, rodas de grupos de emagrecimento. Mulheres falando, quando eu me dei conta eu tava desse tamanho. Eu não sei como. Sabe? E com dor, com sofrimento dentro disso. E a gente não percebe. Não é, essa culpada estava onde? Não. Ela estava cuidando dos filhos dela, às vezes cuidando dos pais doentes, cuidando da vida Cuidando dela. de todo mundo, menos dela. menos tempo de olhar pra ela. Né? Porque hoje a gente tá falando disso, né? De olhar pra si. Mas a gente sempre aprende a fazer pelo outro. Sempre olhar pro outro. Sempre pelo outro. Então, assim, é olhar com carinho onde eu não estou conseguindo. Se eu perceber que eu não estou conseguindo algumas coisas, não é porque eu sou culpado ou incapaz. É porque eu preciso adquirir novas habilidades e uma equipe boa aqui comigo pra alcançar, pouco a pouco. É uma aprendizagem, sem tanta pressão. A gente coloca uma pressão na gente que eu não sei de onde vem. Muitas das vezes vem, sim, da infância, né? Às vezes vem, assim, até do Deus do Velho Testamento. Mas não é assim. Deus do Novo Testamento, Jesus aqui vem para trazer, né? Um novo olhar, um novo tato sobre o ser humano, sobre o outro, mas sobre nós também. Tem horas que eu falo, nossa, mas que crueldade, Deus é assim mesmo? Não, Deus não é cruel, né? Ele nos ama. E um pai que ama, ele cuida de nós. Só que muitas vezes parece... Eu falo, gente, tem um chefe carrasco aí dentro de você, com você mesma. Não, vamos ter... É o amor que traz mudança, não é a aprendizagem com base na dor. É a aprendizagem com base no amor. Isso daí, ensinar a criar filhos, né? Com base na dor, no medo, não desenvolve bom caráter. Desenvolve uma pessoa que vai precisar de terapia no futuro. É isso.
Mas no amor, não. A pessoa, ela tá preenchida, ela tá plena, Sim. né? E ela não se culpa toda hora. Ela não tem que agradar ninguém, né? A culpa traz muito isso, né, Leia, também. A necessidade de eu não alcancei, não pra mim, mas pro outro, né? Eu não tô conseguindo agradar, não tô conseguindo corresponder às expectativas, não tô conseguindo me adequar ao meio, ao que pedem a mim, né? Não estou me encaixando e a gente se sente muito pior com isso. Sim. E o julgamento das pessoas também, né? Em vez de te ajudar, as pessoas julgam pensando que tá te ajudando, mas na verdade elas estão te deixando ainda mais culpadas do que você já tá se sentindo. Porque às vezes as pessoas nem precisam falar, apontar, é por isso, é por aquilo, né? A gente já sabe. Mas o apontamento do outro te faz. Aí que te põe nesse lugar de tipo, meu Deus, tô errada mesmo. Só faço tudo errado mesmo. Como eu não saio, não consigo me mover desse lugar. Porque, né? Então você começa a trazer mais julgamento sobre você. E isso vai ficando cada vez mais pesado. Cada vez mais pesado. Sim. Então a gente precisa se olhar e às vezes silenciar também as vozes do julgamento das pessoas, né? Porque pessoas, por mais que elas queiram o bem, a todo tempo elas estão ali. Você tem que fazer assim, você tem que fazer, tem que falar, tem que parar, tem que. Né? Elas estão ditando a sua vida, mas a vida delas mesmo, será que elas estão cuidando? Né? Porque tem pessoas que estão tão preocupadas com a sua vida, de te dar uma direção do que você vai fazer, que a vida delas mesmo também elas não estão conseguindo. Elas nem conseguem administrar o que elas sentem também, o que elas vivem também. E não tem esse olhar para elas e quer olhar o que tá em volta ainda, né? É transferir, Então, né? É transferir. A responsabilidade que é minha, você tem que ter. A responsabilidade seria eu comigo mesmo, mas é melhor e é mais fácil eu transferir pra você. Mas você também, Kátia, eu não tinha que estar fazendo isso, isso e isso. Mas, na verdade, eu tinha que estar me olhando no espelho e falando isso pra mim. Não é? E esse espaço é não pra você apontar o outro que a gente tá tendo essa série, mas pra você Pra se alertar, olhar né? pro espelho. Exatamente. Se olhar pro espelho, cuidar de você. E segurar não é na mão. pensar quem precisa ouvir, porque se você tem alguém aí que precisa ouvir tudo isso que tá dizendo aqui, você compartilha aí o link dos podcasts que a gente já vem falando, compartilha o link do grupo, porque é isso, é você não viver sozinha não, traz todo mundo para viver junto e transformar e ser transformados. Seja a transformação dentro da sua própria casa, Exatamente. né? No grupo que você tá ali acompanhando. Exatamente. Sim. E o que eu acho juiz, né? e o que eu acho gostoso disso é que o Senhor, ele não nos deixa confundida. Às vezes você olha assim, que nem eu olhava e falava assim, poxa vida, eu vi lá o cara falando, se a pessoa ficar 10 dias sem açúcar, ela emagrece tantos quilos. Por que eu não emagreci? Aí, hoje eu olho assim para trás, eu falo assim, nossa Deus, agora eu entendi por que não estava dando certo. Não era eu que estava fazendo errado. Sim. É porque tinha alguma coisa que estava fora do lugar, que precisava ser ajustada. Uma engrenagem que precisa ser ajustada. Às vezes é uns parafusos que começam... Tão né? soltos. E tão soltos. Às vezes a gente... É igual a mesa, né? Você tá lá na mesa, tá legal. Aí você vai e fica... Aí que você vai, você pega um papelzinho, dobra pra colocar naquele pé que tá balançando. Mas por que o pé não balançava e agora o pé tá balançando? Será que eu vou lá e vou colocar o papelzinho vai resolver? Por um tempo. Mas daqui a pouco você vai ter que colocar um papelzinho mais grosso. Aí cada hora mais grosso. Não, vai lá e vê por que o pé de repente ficou dessa forma. E eu acho que quando a gente fala para o Espírito Santo trazer luz para uma acertação, é isso. Ó, filha, você não conseguiu por causa disso, mas agora a gente está resolvendo e acabou. Né? Porque eu sempre falava assim, quando eu vou orar, eu falo assim para o Senhor, Senhor, meu joelho está doendo, meu pé está muito inchado, me ajuda, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou resolver essa situação? Me mostra, Senhor, me cura. Porque Deus pode curar a gente instantaneamente. Sim. Pode. Deus me cura, me mostra o que está acontecendo. E o Senhor mostrou. Sabe o que é? Uma pessoa prestando atenção no ronco da outra? O ronco dela está diferente. O ronco dela é pausado, tá diferente. Você entendeu? É isso, é o Espírito Santo já mostrando. Sim. Ó, tem alguma coisa errada ali. Não é o que vocês estão achando, é uma outra coisa, né?
E aí, essa questão de você, na hora que você descobre, você se chateia, porque a gente é humano, gente. É mostrar a nossa humanidade mesmo, Não, sabe? vulnerabilidade também. É, Sim, todo tudo mundo bem. tem momentos de dor, assim, sabe? Elias fez tanta coisa, e Não foi foi. só a Jezabel falar pra ele assim, em 24 horas você vai morrer. Ele esqueceu tudo que ele fez e ele foi pra caverna. Fugiu ali, ó. Aí o senhor foi lá. Elias, o que você tá fazendo aí, cara? Acho que ele falou pra mim quando eu tava comendo até o reboco da parede. Ô, Leia, o que você tá fazendo aí, Leia? Volta! É isso. Sabe, me visitou, sabe, é isso, é a gente tá atenta a essa voz do nosso Deus. Sim. Tem hora que a gente vai cair, mas ele falou isso pra gente, você vai cair, mas eu vou lá e eu te busco, eu te Exatamente. levanto. Mas por que eu acho que a gente sofre tanto? Porque a gente acha que não vai cair no leve. O erro tá aí. Cair é porque é pecador e não é ser pecadora. Não, caiu, levanta. É. E até biblicamente, se for falar de pecado, caiu, levanta, se conserta, se arrepende, né? E nos nossos comportamentos, poxa, fiquei a semana inteira comendo errado. Pronto, é uma semana, perde a sua vida inteira. Quantas vezes você cometeu esses erros, né? E a gente, eu acho que o que faz a gente sofrer mais é achar que a gente nunca vai cair, que a gente não vai falhar. E aí, quando isso acontece, acaba o mundo. Você sabe, você falou, eu me lembrei de uma frase que o pessoal fala muito. Deserto é lugar de passagem, Exatamente. não é lugar Não, de de morada. Exato. E passamos lá várias vezes. Ah, direto. O senhor não leva nos desertos teve. da vida, é normal Sobre isso. É. Ele Mas leva. como a gente sai assim, né, graduado, com certificação assinada embaixo, é impressionante. Nós saímos mais fortes para as próximas, né? É. Então, Michele, faz um resumo pra gente dessa questão da culpa. A gente já tá aqui há mais de 1 hora falando, Michele. Vamos finalizar isso. Traz uma reflexão aí com essa questão da culpa pra gente encerrar esse episódio. O que eu quero trazer para vocês é: esteja atento aos seus pensamentos. Esteja atento aos seus pensamentos. O que você tem pensado sobre você? Porque a culpa vem aí, né? Então, eu tenho certeza quando Adão falou, nossa, foi a mulher que tu me deste. É porque ele deve ter pensado algo. Verdade. E aquilo que ele pensou foi tão angustiante que fez com que ele se comportasse da maneira como ele se comportou. Então, é sobre isso. É sobre você estar atento àquilo que você pensa. E também estar atento àquilo que as pessoas ao seu redor pensam também. Porque muitas vezes você começa a pensar o que você está pensando, não por você, mas pelo meio que você está vivendo. Uhum. Então, é muito importante você cuidar da ambiência. A ambiência faz total diferença. Então, tudo começa pelo pensamento. O que você tem dito para você mesmo, o seu discurso, o que você fala para você. Porque dependendo do que você fala para você, isso traz um peso para você. Então, a culpa, eu entendo que é esse peso. É. Parece que você está carregando 10 vezes mais aquilo que você pode carregar. Então, por isso que é importante você olhar, se perceber e ir aliviando esse peso. É um processo. Mas quando você se percebe, quando você entende, você faz um movimento em relação àquilo que você entendeu. Então, antes de querer resposta, comece a se perguntar mais. Pergunte-se. Olhe dentro de você. E pense que, será que se eu estivesse com um amigo, eu ia falar aquilo que eu estou pensando? Então, é sobre isso. Verdade. Kátia, fala alguma coisa com a gente, Kátia, que ela falou que eu fiquei aqui refletindo. Eu também. Tô aqui refletindo. Estamos aqui. É verdade. Vamos aplicando, né? Porque a gente vai aqui compartilhando e já trazendo isso para nós, né? E isso que é o importante. Então, assim como a gente tá aqui numa conversa e vai pegando um pouquinho de cada uma, da experiência de cada uma, é isso que a gente quer transmitir para as pessoas que estão nos acompanhando. Curados para curar. Exatamente, elas serem mais leves, né? Porque a culpa traz peso, tantas coisas que você vai se sobrecarregando. Então, assim, colocar luz para trazer a verdade,
daquilo, dos seus pensamentos, para que você saia desse lugar de culpa. E viva a vida leve, viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Então, se você se culpa por algo, vamos colocar luz naquilo que você tem se culpado. Para viver a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é que a gente fique se culpando, fique nesse lugar de culpa. É que a vontade de Deus é que a gente tenha vida em abundância. Então, reflita naquilo que tem trazido peso sobre você. Para que você traga clareza e traga transformação. Verdade. Muito bom. E aí, Daphne, quero mostrar um negócio que eu achei. Mas, Daphne, fala aí enquanto você fala um pouco de culpa também que eu quero mostrar. Aqui primeiro precisa ficar mais leve. Quando aqui a mente fica mais leve, todo o resto fica mais leve. Tudo vai fluir mais leve. Mas para minha mente ficar mais leve, eu preciso trocar os meus pensamentos. Pensamentos que foram lançados sobre mim, pelos pensamentos que o Senhor tem sobre a minha vida. Né? E agregar aí comigo pessoas para me apoiarem, pessoas que mais me ajudam do que me julgam, e ao invés de pessoas que vivem falando, você tem que isso, você tem que aquilo, que pegue na minha mão e fala, vamos juntas, porque talvez você não teve isso. Você não teve quem pegasse na sua mão para te ensinar muitas coisas. Então, não é incapacidade, é falta de habilidade, porque o que somos agora foi depositado de alguma forma. E tem coisas que nunca foram depositadas. E nós passamos anos da nossa vida procrastinando, não vivendo os sonhos do Senhor, porque ainda não sabemos como lidar com algumas demandas, sejam emocionais, sejam comportamentais. Então, nós estamos aqui para segurar nas mãos umas das outras e ter um 2026 mais assertivo, mais leve e com muita gratidão ao Senhor, né? Sim. Ontem, quando o bispo pregou lá na palavra, a base da pirâmide lá era o contentamento. Aí você ficou falando, eu falei, nossa, tem uma palavra que ela tá falando aqui, tá? Que é o contentamento. Aí você tem o contentamento, aí você acessa, aí você usa a fé, você persevera, você materializa, traz pra cá, e aí você desfruta. Amém. Nossa, fantástico. Então vamos ser instrumentos na vida Sim. dessas pessoas para elas chegarem nesse desfrutar. No desfrutar. Glória a Deus. Materializar, desfrutar, acessar, né? Acessar. A gente tem que... Porque tá tudo pronto, né? Tá. Hoje a pastora Aurilene falou uma coisa, achei muito fantástica. Ela falou assim, que quando a gente entra no nosso secreto, lá tem várias prateleiras. E as bênçãos estão todas na prateleira. E é num secreto que o Senhor vai nos liberar para acessar essas prateleiras. Amém. Eu Amém. Sabia? Aí ela até fez uma do Delino Marçal, que ele falou que ele estava orando, aí o Senhor mostrou para ele uma prateleira cheia de letras de músicas. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, ó, tô só esperando alguém para acessar essa prateleira e lançar essas músicas. Foi aí que ele lançou uma música, ela até cantou a música, agora eu não lembro. E ficou bem conhecido. Então, assim, tá preparado, é só a gente acessar. Tem coisas que tem muitas coisas que eu falo aqui com vocês, falo para todo mundo. Mas muita coisa que eu vivo, eu falo para Deus só no secreto. Esse é o segredo mesmo. É o segredo, é você pegar e você ir lá no seu canto, não sei onde quer ser o secreto, e você fala, Deus, tá acontecendo isso. Deus, hoje eu preciso disso. Ah lá, prateleira, é igual a pastora Inês, sei lá, o contante, cheio de alimentos. Verdade. Eu chego lá, pastora Inês, eu preciso de feijão, de arroz, de óleo, de trigo, e ela vai lá nas prateleiras e pega. Eu vou lá no lugar certo, eu vou no controle pastoral, o projeto precisa disso. Ela vai lá na prateleira e pega. E hoje Deus está falando pra gente, ó, tá tudo preparado, vai lá no secreto, que eu vou te mostrar as prateleiras, você acessa e pega. Amém. Pega a cura, pega a transformação, pega a restauração, pega a solução para esse casamento que tá quase acabando. Porque às vezes o que a pessoa tá querendo para esse final de ano é entrar 2026 com um casamento restaurado, diferente. Sim. Vai lá no secreto e acerta a prateleira. Senhor, dá uma pílula para esse casamento. O Senhor vem com transformação. Às vezes é um filho que está envolvido com drogas, com pessoas ruins. Senhor, o Senhor vai lá, pega lá, ó, tá aqui, ó. Sim. Então vamos acessar esse lugar, né? O lugar da cura, da restauração. E quando e outra coisa legal aqui, ó, o Senhor me disse agora, quando os meus filhos vão acessar esse lugar,
eles deixam comigo tudo aquilo que eles não precisam. Uau. Sabia? Quando a gente vai acessar o secreto, essa prateleira, ele fala assim, ó, isso aqui não tá te fazendo bem, deixa comigo. Sai daqui com o que eu tô te dando e deixa o que não precisa comigo. Amém. Nosso Deus é extraordinário. Gente, ó, curados para curar. Aí vocês vão falar assim, ô Leia que tem história pra contar. Eu tenho mesmo, gente, desculpa falar. É verdade. Eu sou a mulher das histórias, eu quem tô me expondo aqui. Às vezes eu falo assim, não vou cortar isso, mas o senhor falou, não é pra cortar, deixa passar. Amém. E que isso sirva pra vocês como um alerta, tudo que eu falei, tudo que a gente falou aqui. Amém. E curados para curar. Você sabe que esse livro aqui, ele tem 16 histórias de superação, de testemunhos, de transformação. E toda a renda desse livro é para abençoar as crianças do projeto Filhos da Promessa. E aí tem o link do Mercado Livre, se você quiser abençoar as crianças, curados para curar. Mas posso falar uma coisa para você? Quando você começar a ler esse livro, você vai falar assim, Senhor, eu achei que eu fosse abençoar, mas eu que estou sendo abençoado. Pode ter Amém. certeza. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Tem desafio lá no grupo que a gente vai colocar. Manda aí a sua roda da vida. Traçou suas metas. E vamos crescer junto, tá bom? Que o Senhor abençoe vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.